Na aula de hoje, você vai aprender como transformar a sua vida através da Libras em 2022. Deixa eu compartilhar com você que quando eu, Aline, comecei a aprender Libras, eu não tinha ideia da transformação que a Libras iria proporcionar na minha vida. E não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também. Inicialmente, eu quis aprender Libras somente com o objetivo de ajudar o surdo. Eu me deparei com um grupo de surdos, não consegui ajudá-los nem entendê-los e me senti inútil. Se eu pudesse resumir o meu sentimento, definir o meu sentimento em uma palavra, quando eu me deparei pela primeira vez com um surdo, é inútil. Porque eu não conseguia entendê-lo, não conseguia ajudá-lo, e eu me senti, puxa vida, o que eu faço agora? E aí, apesar das dificuldades que eu encontrei no meio do caminho do aprendizado da Libras, eu decidi ser fiel aos meus princípios. Como assim, Aline, ser fiel aos seus princípios? O que isso quer dizer? O que isso significa? Eu sempre tive e tenho o princípio comigo aqui dentro de mim de ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. E essas pessoas, quando você tem o coração aberto ou a mente aberta, elas surgem na sua vida. Elas podem surgir por meio de terceiros, elas podem surgir direto ou indiretamente. As pessoas simplesmente vão aparecer na sua vida. E quando eu decidi seguir os meus princípios e eu me deparei com aquela surda, eu pensei o seguinte: puxa, eu preciso me comunicar com ela. Eu senti, foi como se fosse um chamado. E eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, compartilhando isso com você, compartilhando mais de mim com esse monte de pessoas que têm o mesmo objetivo que eu e o mesmo objetivo que você. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline. Esse aqui é meu sinal, ó, é a letra A e a letra L aqui na bochecha. E eu sou da Integra Surdos, uma instituição de ensino desde 1993. Então a gente tem muita história, muita coisa por trás para compartilhar com você. E na aula de hoje, eu quero te ensinar como transformar a sua vida pessoal e a sua vida profissional através da Libras no ano de 2022, tá? Assim como nos anos de há 28 anos, a Integra Surdos transformou a vida de milhares de alunos. Alunos que hoje atuam na área, como intérpretes, como instrutores, como educadores de surdos, enfim, alunos que realmente, apesar das dificuldades, foram fiéis aos seus princípios. Eu quero que você escreva para mim aqui no chat, deixa eu abrir aqui o nosso bate-papo, né? Eu quero que você escreva para mim, que você defina em uma palavra, tá? Eu quero uma palavra. Qual é o seu princípio? O que você acredita? Poxa, Aline, olha, princípio para mim, eu acho que quando a gente fala de princípio, para mim, essa é a palavra, pá. E aí você coloca a sua definição. O que é para você? Eu estou falando de você agora, tá? Não estou falando de mim. Como é que você definiria os seus princípios? Manda para mim nos comentários qual é a definição dos seus princípios. Empatia, determinação, atitude, foco, gente, sensacional, tá? Tudo isso faz parte de um conjunto de princípios. E o fato é que as escolhas que você faz hoje, os livros que você lê hoje, as pessoas que você segue hoje,
As escolhas que você faz hoje refletem no seu futuro. E quando eu falo no seu futuro, às vezes dá aquela impressão, nossa, Pro, lá no meu futuro. Não, gente, é um futuro próximo. Refletem em questão de meses. Por exemplo, 2022 está aí. Então, na aula de hoje, eu quero que você foque nisso aqui que eu vou te passar, tá? Como transformar a sua vida profissional e pessoal através da Libras em 2022. Primeiro que a gente tem que partir do princípio que você pode transformar o mundo a partir de você. Você sozinho, obviamente, não vai conseguir mudar o conceito ou opinião de todas as pessoas do mundo. Mal a gente consegue mudar a opinião das pessoas próximas a nós, imagine de pessoas que a gente não tem contato. Mas nós juntos conseguimos. É por isso que a gente trabalha em cima da hashtag Juntos Podemos Mais. Porque você sozinho não consegue, mas você, em conjunto com aquelas pessoas que têm os mesmos princípios que você, consegue. E é por isso que na aula de hoje a gente vai focar em algo muito importante. Eu vou relatar aqui para você detalhadamente e na prática a gente vai trabalhar em cima disso. 3 principais erros que os iniciantes na Libras cometem. E esses erros podem travar a sua fluência. Às vezes, você que está aí me assistindo agora é aquele aluno que já tentou aprender Libras, que já tentou de diversas maneiras, que passou anos tentando, mas não saiu do lugar. Você está estacionado no teu aprendizado. Ou, às vezes, você é aquele aluno que não sabe nada de Libras, que não sabe nem o que é Libras. Libras? O que é isso, Pro? Estou perdido aqui. E você pode estar cometendo esses erros. Os 3 principais erros e erros comuns de iniciantes na Libras fizeram parte da minha trajetória, fizeram parte do meu aprendizado. Gente, a questão é muito simples. Ninguém nasceu sabendo Libras. Não é verdade? Ninguém nasceu, opa, plum, e já sai sinalizando lindamente por aí. Todas as pessoas que são fluentes em Libras hoje, inclusive eu, passaram por dificuldades no meio do caminho. E são dificuldades que eu tenho certeza que você também passa, ou já passou, ou está passando. E se você não souber como enfrentar e lidar com essas dificuldades, gente, só um minutinho que tem um bicho aqui. De novo esse bichinho. Filho da mãe, hein? Minutinho aqui, tá, produção? Só um minutinho aí, produção. Gente, vocês lembram do Prosa e Libras que aconteceu a mesma coisa aqui? Ai, gente. Hashtag bichinhos na aula. É, produção, tem jeito não, viu? Não, não é barata. Não é barata dessa vez. Ai, gente, olha, esses bichos. Esses dias eu tava fazendo um prosa e Libras, e aí passava o bicho assim, ó, bem na minha cara. Vrum! Aí dava 2 minutinhos. Vrum! Só que é um bicho enorme. Eu não sei, eu acho que é um besouro, sei lá o que é esse bicho aqui, mas ele é desse tamanho, ó. Sem brincadeira. Ai, ai. A produção mandou aqui para mim. Pô, já basta o chuveiro. Gente, deixa eu contar para vocês que antes de eu começar essa aula aqui, ó, eu tava lá tentando arrumar um chuveiro, eu, meu cunhado e tal. A hora que eu olhei no relógio, eu falei 8h55. E em 5 minutos eu passei um gel no cabelo, liguei o microfone e sentei aqui assim, ó.
Vamos começar a aula. É, gente, hashtag vida real. É, vocês estão achando que é brincadeira? É vida real. Mas eu sou o tipo de pessoa que valoriza os meus princípios. Então, o nosso compromisso é estar aqui toda quarta-feira, 9 horas da noite. Então, bora lá. Vamos honrar o nosso compromisso, né? Carol, hashtag chama a Jéssica. Ih, Carol, a Jéssica ficou sem tomar banho o dia inteiro hoje, agora ela tá tomando banho. É, gente, não tinha chuveiro, eu tomei, tá? Só pra avisar vocês aí, eu tô de banho tomado. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui no hashtag foco na aula. Hashtag bichinhos na aula faz parte, né? Os bichinhos, eles entram no meu ouvido, já estão fazendo parte das nossas aulas de quarta-feira, dos nossos prosas e libras. E se os bichinhos não participarem, não é um prosa e libras e uma aula de verdade. Então, bora lá, gente. Bom, eu estava falando dos 3 erros, né? Vamos voltar nisso então. Tira os bichinhos daqui. Bom, existem 3 principais erros que eu pontuei aqui para nossa aula de hoje. São erros comuns que pessoas iniciantes na Libras cometem, ou até mesmo pessoas que não são iniciantes, tá? Pessoas que de repente já têm um conhecimento de Libras, enfim, isso pode acontecer também. E esses erros, quando eu iniciei o meu aprendizado na Libras, lá atrás, né, quando eu comecei isso, são erros que eu cometia e que muitas vezes me travavam, me deixavam confusa, ou às vezes até de uma maneira que as pessoas falavam, puxa vida, ela sabe Libras, mas não está fazendo da maneira correta, está cometendo um erro de iniciante ou um erro comum. E é por isso que eu quero falar para você hoje, na nossa aula de hoje, sobre esses 3 erros para você não cometê-los mais. Combinado? Então vamos lá. O primeiro erro comum que um iniciante na Libras ou uma pessoa que desconhece a língua comete é em relação ao termo correto, tá? Quando nós falamos que estamos aprendendo Libras, lembrando que Libras é uma língua, é a língua brasileira de sinais, quando nós falamos que nós estamos aprendendo Libras, nós falamos que estamos aprendendo Libras para nos comunicar com os surdos ou os deficientes auditivos. Quando você usa o termo surdo-mudo, está incorreto. E apesar dessa ser uma informação fácil de compreender, surdo, surdo-mudo, muitas pessoas não sabem explicar porque o correto é falar surdo ou deficiente auditivo e não surdo-mudo. Muitas pessoas falam, não, a professora me ensinou que o correto é surdo. Aí alguém te pergunta, mas por que não é surdo-mudo? Aí você fala, faz aquela cara. Então agora você vai aprender porque o termo correto é surdo e não surdo-mudo, ok? Quando nós estamos falando de uma pessoa que não tem as cordas vocais, de repente, ou que não emite nenhum tipo de som, geralmente porque passou por alguma doença, um câncer, por exemplo, essa pessoa é muda. Ela não emite nenhum tipo de som, nada, zero som. Já o surdo, ele emite um som, ele emite um né? Você consegue escutar um ruído. É por isso que ele é só surdo e não surdo-mudo. Se ele emitir, por mais que ele emita um som que você pode não compreender, às vezes ele tenta, né, balbuciar alguma palavra ali, que você não entende, mas só o fato dele estar emitindo esse som faz com que ele não seja mudo e apenas surdo. E aí nós temos também
os graus de surdez, né? Uma surdez leve, uma surdez moderada, e por aí vai. Uma surdez severa, profunda, e por aí vai. Mas independente do tipo de surdez, ele é surdo. Quando nós falamos do deficiente auditivo, geralmente é aquele surdo que usa aparelho, que consegue oralizar, tá? Mas independente se você vai falar surdo ou deficiente auditivo, você nunca deve usar a terminologia surdo-mudo. Está incorreto. E esse é um erro comum que os iniciantes acabam cometendo. Inclusive, se você tem a intenção, se você tem a ideia de fazer um dia um concurso público, um processo seletivo, para de repente ingressar nessa área, trabalhar nessa área, muitas vezes cai esse tipo de pergunta na sua prova, tá? E é importante que você saiba responder. Beleza? Muito bem, show! Agora, eu quero comentar aqui com você sobre o segundo erro, muito comum também, que as pessoas cometem ao iniciar o aprendizado na Libras, tá? E esse erro, ele é uma sede, tá? Como assim uma sede, Aline? Eu vou nomear esse erro, né, essa ação que as pessoas acabam cometendo, como pressa em aprender os sinais. Se você é aquele tipo de pessoa que está no começo do aprendizado e já quer aprender sinais, eu já quero ir logo aprender os sinais dos países, de sexualidade, dessa aula aqui, né, que é uma aula mais complexa e tal, mas você ainda nem dominou o alfabeto. Você está caindo em um método tradicional de ensino. E aí, vai travar na frente do surdo. Vai se sentir inseguro. Porque você está bagunçando o seu aprendizado. Você não está seguindo uma sequência correta de ensino. Você está fazendo uma coisa sem método. Um dia você assiste uma aula aqui, outro dia você vai para outra aula lá, outro dia você pula isso e vai para outra, outro dia você não tem uma sequência de estudo. Aí você chega para mim e fala assim, faz 15 anos que eu estou tentando aprender Libras e não consegui. Eu vou falar, rapaz, puxa vida, hein? Tem alguma coisa errada. E eu vou chegar para você e falar, não precisa nem me falar, eu já sei o que você faz. Você pula de uma aula para outra, de uma aula para outra, e aí você não consegue assimilar nada, nem memorizar os sinais, por isso que você esquece os sinais facilmente, você não tem uma sequência de ensino. Vendo por esse lado, e aí? A armadilha do modo tradicional de ensino tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Não, gente? Conhece essa música? O golpe tá aí, cai quem quer. E é fato, gente. É fato, porque se você não seguir um método correto de ensino, se um dia você aprende o alfabeto, no outro você vai lá e aprende não sei o que, no outro não sei o que, você não tem uma sequência de atividades, uma sequência de método, vai te travar, tá? Você não vai atingir a fluência desse jeito. Não é o jeito certo, ok? Muito bom. E agora o nosso terceiro erro, onde eu quero praticar algumas questões com você, para você não cair no português sinalizado. O português sinalizado é o nosso terceiro erro, muito comum mesmo para iniciantes na Libras, para alunos que já estão no módulo intermediário ou até mesmo para intérpretes, tá? O português sinalizado, ele acontece simplesmente por você não conhecer a estrutura da Libras.
E é exatamente por isso que dentro do Libras Plus 2.0, a sua primeira aula é uma aula completa, é um módulo completo de várias aulas, onde eu te ensino a estrutura da Libras. Onde eu te ensino a não cair no português sinalizado. Na primeira aula você já aprende isso. Porque você aprende a estrutura da Libras, você entende a estrutura da Libras e você não comete esse erro que outras pessoas acabam cometendo. A primeira aula é a estrutura da Libras, dentro do Libras Plus 2.0. E muitas pessoas caem no português sinalizado simplesmente por não saber diferenciar a estrutura da Libras com a estrutura do português. Como assim, Pro? São estruturas diferentes? Sim, absurdamente diferentes. Quando você aprende a estrutura da Libras e você aplica do jeito certo, a sua sinalização fica clara, objetiva, o surdo compreende, você não trava na frente do surdo, você sente segurança, que para mim é o principal quando você vai sinalizar. Agora, quando você fica pensando na estrutura do português e tentando juntar ali estrutura do português e estrutura da Libras, você trava, se sente inseguro, não consegue dialogar com o surdo de forma natural. Simplesmente isso, tá? Agora, você vai praticar junto comigo algumas frases que eu separei aqui para a aula de hoje, tá? Forte, né, produção? Bem forte, né? Muito bom, acabei de inventar. Piada interna aqui, gente. Então, ó, agora eu vou passar para você 3 frases onde você vai ver na prática e não vai cometer o português sinalizado, tá? Você não vai cometer isso. Ah, gente, então agora você vai compreender a diferença na prática da Libras e do português. Belezinha? Então, bora lá. Produção, coloca aí, por gentileza, aqui embaixo ou aqui em cima, não sei onde você vai colocar aí, a primeira frase que eu passei aí para você. Coloca aí para mim, por favor, que é a primeira frase que a gente vai praticar, tá? Muito bom, bora! A primeira frase que eu separei aqui para vocês é a seguinte, ó. Eu amo estudar Libras com a prof. Aline. Olha que frase legal, gente. Eu amo estudar Libras com a prof. Aline. Veja bem, essa frase ela está estruturada totalmente em português. Né? Se você olhar essa frase, você vai perceber que ela está totalmente estruturada em português. Eu amo estudar Libras com a prof. Aline. Mas quando você vai fazer a frase em Libras, ou seja, quando você vai fazer a interpretação de uma frase que está em português para Libras, nós não usamos as preposições. Nós não conjugamos os verbos. O que vem primeiro? O sujeito, o objeto, o verbo. Esse não é o foco da estrutura. O foco principal é você transformar essa frase do português para Libras. E quanto mais você se preocupar do que vem primeiro, do que vem segundo, se é o verbo que vem primeiro, se é o verbo que vem por último, mais confusão vai fazer na sua cabeça e não vai adiantar nada. Você vai travar mais ainda na hora de sinalizar. Quando a gente passa, eu amo estudar Libras com a prof. Aline, existem algumas substituições de sinais por artigos, palavras e preposições. Por exemplo, eu vou sinalizar aqui para você, tá? Só em Libras, para você visualizar, e depois a gente passa sinal por sinal. Vamos lá.
Essa é a frase. Agora eu vou passar com você, sinal por sinal. Então você vai fazer o eu. Lembra que o eu é o indicador que aponta para o seu peito, tá? É o indicador. Se você fizer assim, é meu, tá bom? Então, o eu você vai apontar com o indicador. Eu amo, ó. Começa com a mãozinha aberta, você vai colocar aqui no seu peito e vai fechar. Esse é o sinal de amor, de amar. Eu amo estudar. As duas mãos em palma aberta, dedinhos abertinhos aqui também. Pode deixar mais assim, não tem problema. Um em cima do outro. Eu amo estudar Libras. Uma mão, a palma virada para você. A outra mão em cima dessa outra, passando assim, ó. Esse é o sinal de Libras. Um dos sinais de Libras, tá? Tem esse aqui também mexendo as mãozinhas, tem assim também, ó, mexendo a mãozinha assim, mexendo a mãozinha assim, tá? Os três estão corretos. Aí você escolhe qual você se familiariza melhor. Eu amo estudar Libras com a professora Aline. Esse com, você não vai soletrar. C-O-M, com. Inclusive, isso é uma das coisas que travam na hora que a gente vai interpretar. Porque você escuta a frase, eu amo estudar Libras com a professora Aline. Aí você fala, ai, que legal, eu sei o sinal de eu sei o sinal de amo, eu sei o sinal de estudar e eu sei o sinal de Libras. Ai, mas eu não sei o sinal de com. Ah, daí você desanima. Aí você já fala, ai, não sei o sinal de com. Ah, não, mas porque não tem sinal de com? Aí, rapidamente, você tem que treinar o seu cérebro a substituir a palavra junto. Faz o sinal de junto. Ó, as duas mãos em A e junta aqui uma na outra, ó. Junto, professora, mão em P, faz o número 2, assim, ó, igual eu tô fazendo. Coloca o polegar bem pertinho dele e movimenta de um lado para o outro. Esse aqui é o sinal de professor ou professora. E depois a Aline. É a letra A e depois a letra L. Esse aqui é meu sinal, junto professora Aline. Tá vendo? Então, de novo, vamos fazer, ó. Faz aí junto comigo, tá? Vou sinalizar de novo e você vai fazer junto comigo, ok? Vamos lá. Ok? Conseguiu? Muito bem! Show! Manda aí para mim nos comentários se você conseguiu. Beleza. Agora nós vamos para a nossa próxima frase. Isso, gente. Que bom que vocês estão conseguindo, hein? Muito bom. Agora pode colocar aí, produção, por gentileza, a próxima frase. Manda bala. A próxima frase é: eu quero ser intérprete de Libras e ajudar os surdos. Essa é uma frase um pouco maior, né? Um pouco mais extensa, e ela tem mais recursos onde você pode praticar o português e a Libras de maneiras diferentes e não cair no português sinalizado, tá? Eu quero ser intérprete de Libras e ajudar os surdos. Como nós estamos usando uma frase relacionada ao futuro, é uma coisa que você quer ser. Você não está falando, eu sou o intérprete de Libras e ajudo os surdos. Você está falando que você quer ser um intérprete de Libras e ajudar os surdos. Então, nós vamos colocar no meio dessa frase, nós vamos colocar o sinal de futuro. Eu vou sinalizar a frase agora, só em Libras, e aí depois eu vou passar junto com você os sinais por sinais, ok? Então, vamos lá.
ok? Então vamos lá. Eu quero, o eu você já aprendeu, eu ensinei para você, né, o sinal de eu. Então, eu quero ou querer. Faz assim com a mãozinha, igual eu tô fazendo, ó. Abre todos os dedinhos, abaixa, eles vão ficar parecendo um formato de mão de garra, né? Com a palma para cima, e você vai puxar para você o sinal. Toma cuidado aí na hora de você sinalizar, para você não fazer assim, tá? Os dedos não se mexem. É o braço que puxa aqui para você. Os dedos ficam paradinhos. Os dedos não fazem assim, tá bom? Eles não se mexem. Então, eu quero no futuro. Mas, Pro, e o ser? Porque a frase é: eu quero ser intérprete de Libras. Ser não existe em Libras? Se você fizer o ser ou soletrar S-E-R, ser, você vai estar fazendo o português sinalizado, tá? Então, no lugar do ser, nós vamos colocar o futuro, nós vamos substituir pelo futuro. Faz aí comigo, palma da mão aberta, abaixa o indicador, que é esse aqui, né? E coloca o polegar bem pertinho dele, tá? Essa aqui é a letra F. Você vai jogar lá na frente, aí ele vira o sinal de futuro, ó, joga lá na frente. Então, abre a mãozinha, abaixa o indicador e coloca o polegar bem pertinho dele. Aí a gente vai formar a letra F. E aí você vai jogar lá na frente, ele é o sinal de futuro. Então, de novo, ó, eu quero futuro. Intérprete, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Intérprete de Libras. E agora a gente tem uma letra E, porque a frase é: eu quero ser intérprete de Libras e ajudar os surdos. Como é que a gente faz esse E? Eu faço a letra E pro no meio da frase? Não, tá? Você vai fazer, ó. Eu quero futuro intérprete de Libras e também as duas mãos em indicador, bate uma na outra, também ajudar, coloca o indicador aqui embaixo e leva ajuda. Ajudar surdos. Quando você coloca esse também, ele dá um sentido de e. Ah, e também ajudar os surdos. Ó, surdos. Ok? Muito bem! Show de bola! Conseguiram? Manda aí para mim. Manda aí para mim nos comentários. Show! Muito bom, produção. Coloca aí, por gentileza, a nossa próxima frase. Manda aí, produção. Próxima frase. Vamos lá. A próxima frase é o seguinte: eu quero interpretar Libras na minha igreja. Essa é uma frase onde você não dá no português um sentido para ela se é algo que você quer no futuro ou se é algo que você quer no presente, no agora, né? Então é uma frase que nós não vamos usar o futuro, o sinal de futuro, a gente não vai usar esse sinal. Porque às vezes eu posso estar falando, gente, ó, eu quero interpretar na minha igreja, tipo agora, hoje. Ou eu posso falar, eu quero no futuro interpretar na minha igreja. Então, é uma frase que você precisa de um complemento. Como a gente não tem complemento, nós não vamos usar o sinal de futuro, ok? Beleza? Então, a frase, eu vou sinalizar ela aqui agora para você, só em Libras, e depois eu vou passar sinal por sinal, ok? Então, vamos lá. De novo, vou fazer uma coisinha diferente. Vamos ver se você vai conseguir pegar. Vou fazer uma coisinha mínima diferente, ó.
E aí? Conseguiu pegar essa coisinha mínima? Diferente? Muito bom. Então, o nome do meu bichinho vai ser Penetra. Ok. Falecido ou falecido. Penetra. Eu e o Penetra aqui estamos de olho. Isso, gente. Muito bom. Você viu, Penetra? Eles estão espertos, né? Estão ligeiros. Estão prestando atenção na aula. Isso. Muito bom, gente. É isso mesmo. Eu fiz o sinal de lá. De lá. É isso aí. Perfeito. Então, veja bem. Vamos passar os sinais dessa frase, tá? Essa frase foi: eu quero, ou querer, né? Quero interpretar, que você já tinha aprendido também, interpretar libras na minha igreja. Você vai fazer a cruzinha da igreja, ó, com as duas mãos indicador, depois o sinal de casa. Então, cruzinha e casa vira igreja. Lembra da aula passada? Sinais compostos? Então, é relacionado a isso. É igreja é um sinal composto, tá? E aí, o segundo jeito que eu fiz essa mesma frase foi: eu quero interpretar Libras lá na minha igreja. Então você percebe que existem jeitos diferentes de fazer a frase, mas que dão o mesmo sentido. E que, na verdade, o fazendo lá ou não fazendo lá não é que está certo ou que está errado. É uma prática de interpretação, tá? Ok? A primeira frase foi: eu amo estudar Libras junto professora Aline. Segunda frase: eu quero futuro intérprete de Libras também ajudar os surdos. E a terceira frase: eu quero interpretar Libras minha igreja ou lá na minha igreja. Ok? Belezinha? Muito bem. Então, você aprendeu sobre o português sinalizado, como não cometer erros comuns que as outras pessoas cometem simplesmente por não conhecerem a estrutura da Libras. Muito bem, gente. Quero agradecer mais uma vez em meu nome e em nome do Penetra também, né, presente aqui junto comigo. A gente não pode esquecer um participante aqui da nossa aula, né, Penetra? Isso aí. Já tiro você debaixo do chinelo, peraí. Quero agradecer a presença de todos vocês em mais uma aula. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.